Regras de etiqueta na Europa do século XVIII. Para fazer parte da corte do rei no século XVIII, era necessário seguir uma série de regras, que têm uma origem muito antiga. Acredita-se que desde o tempo dos faraós egípcios e do Império Romano era exigido um comportamento especial para diferenciar os poderosos. Porém, o conceito de etiqueta ganhou força na corte francesa de Luís XIV. Nessa época, o comportamento era a confirmação do prestígio do indivíduo. Por isso, Luís XIV fazia com que bilhetes que ensinavam os membros da sua corte a se portar fossem distribuídos, numa tentativa de padronizar o comportamento da nobreza. A prática da etiqueta consiste, em outras palavras, numa autoapresentação da sociedade de corte. Através dela, cada indivíduo, e antes de todo rei, tem o seu prestígio e sua posição de poder relativa confirmados pelos outros. A etiqueta era usada como um instrumento de dominação, e não apenas para a distinção, já que eram utilizadas nas lutas entre os nobres e em busca de prestígio. Há duas possíveis explicações para a origem da palavra. A primeira diz que o vocabulário etiqueta se originou da palavra etiquette. O termo apareceu na época em que se era comum etiquetar os visitantes de acordo com o sobrenome e o título de nobreza. Já a segunda explicação é que o termo em francês vem de ethos, que significa ética em grego, mas foi só no século XV, durante a Renascença, que as regras foram colocadas em prática para separar os nobres legítimos dos recém-enriquecidos burgueses. Os manuais de etiqueta nos mostram os comportamentos socialmente aceitos, hierarquias e higiene. Eles são essenciais para entender a imagem que uma sociedade fazia de si mesma e o conceito de civilidade que ela construía. A partir do século XVIII, a França se tornou o epicentro da moda e da etiqueta. O Palácio de Versalhes era um modelo da vida na corte, cheio de ritos, luxos e hierarquias determinadas por uma complexa série de regras que apenas um nobre dominaria com perfeição. Em Portugal, porém, esta tradição literária de civilidade não foi muito fértil. O primeiro grande tratado do gênero, Escola de Política ou Tratado Prático da Civilidade Portuguesa, foi publicado apenas em 1786. De modo grosseiro, a sociedade estava dividida entre a nobreza e o povo. Ao longo do século XVIII, com o fortalecimento da burguesia mercantil e a aproximação do rei com os burgueses mais ricos, começa a surgir uma divisão dentro do povo, entre aqueles que tinham riqueza mesmo sem propriedade de terra. Já um título de nobreza sempre equivalia a uma propriedade de terra e aqueles que não tinham uma coisa nem outra. Essa divisão social curiosa e desigual não foi criação do século XVIII. Ela se baseava em costumes medievais. Aqui estão algumas regras de etiqueta e outros costumes na antiga corte europeia. Boca Santa. Era um encarregado que provava todos os alimentos da realeza, para checar se não havia veneno, tendo uma ordem de quem servir. Lenço anti-sujeira. Modo de utilizar o guardanapo no colo para não se sujar o traje. Cura canhoto. Era o modo de distribuir os talheres na mesa com o intuito de obrigar todos a serem destros, já que não era bem visto na época. Bailes vitorianos. Além de uma ocasião para dançar, o baile era uma oportunidade de se mostrar na sociedade e ampliar o círculo social. Era uma vitrine dos bons costumes da época. Vestimenta e comportamento das mulheres. Uma mulher nunca deveria chegar desacompanhada e sim na companhia de um cavaleiro ou de uma aia, que poderia ser uma parenta mais velha e respeitável. A etiqueta para suas roupas variava entre as ocasiões, como, por exemplo, decote para bailes, vestido com os ombros à mostra, com tecidos leves que davam um movimento mais gracioso durante as danças, cores claras para as mais jovens, enquanto envelheciam as cores começavam a escurecer. As mulheres mais velhas deveriam usar algo cobrindo o colo e o pescoço, escondendo as marcas da idade. Vestimentas e comportamento dos homens. Já o homem poderia chegar desacompanhado, mas enquanto acompanhado, deveria levar a sua mulher à mesa, depois buscar um cartão de baile e então apresentaria. Seu traje deveria ser das únicas cores admitidas, uma sóbria combinação de preto e branco. E por último, o cartão de baile.
Poderia ser chamado de cartão de dança, era onde a dama anotava os nomes de cada cavaleiro com quem dançasse ao longo da noite, ao lado do nome da dança dividida com ele. O cartão poderia ficar preso ao pulso da mulher com um cordão ou fita ao ser colocado no leque. Regras antigas que existem até hoje. Atualmente, no século XXI, as regras de etiqueta, mesmo que com uma finalidade diferente, ainda são utilizadas para o bom comportamento e não mais para agradar os reis e permanecer tendo status na corte, como a educação à mesa, em locais públicos, na própria casa e na de amigos. Veremos a seguir algumas das regras que permanecem até hoje. Apertar as mãos ao cumprimentar alguém. Não se pode ter certeza quando esse ritual se iniciou, mas ele pretende mostrar intenções gentis ao outro e trocar saudações. Tirar o chapéu antes de entrar em locais fechados. Não colocar os cotovelos sobre a mesa. Por conta do material das mesas, caso colocasse o cotovelo, a mesa poderia virar e o cotovelo também ocuparia muito espaço nela. Bater as taças ao fazer um brinde. Antes, se batiam as taças para que pelo menos uma gota do copo cairia sobre o outro ou vice-versa, assim mostrando que não havia veneno. Outra teoria é mística, em que o barulho dos copos batendo espantassem os maus espíritos. Dizer saúde quando alguém espirra. Devido à epidemia da peste, se começou a abençoar qualquer um que espirrasse. Posteriormente, a expressão foi transformada em um desejo de boa saúde. Deixar gorjetas em restaurantes. Já se davam gorjetas em tabernas da Idade Média. Assim se perdura até hoje. E algumas regras básicas, como nunca ser grosseiro e também ser grato e se comportar adequadamente à mesa. Agora, nessa seção, é possível ver a galeria de fotos, que mostra algumas pinturas, outras gravuras e exemplos de bailes, vestimentas, cumprimentos e modos à mesa. Essas foram as fontes que nós pesquisamos.